Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Iremos ler a partir do versículo de número 4. Os irmãos encontraram, amém? Diz a palavra de Deus assim: e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Agora, pule para o verso número 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quantos podem dizer amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela leitura da palavra. Quantos mais irão orar conosco? Oremos então. Eterno Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco, através da tua palavra, Senhor, que sejamos apenas um instrumento, que não falemos, ó Deus, aquilo que nós gostaríamos de falar, mas aquilo que o Senhor quer falar. Por isso, ó Deus, toma a dianteira da nossa vida nessa hora, é o que nós pedimos em nome de Jesus. É a igreja diz: amém. Sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Outro dia eu estava em casa sentado no sofá e me lembrei da escala, né? Eu sei que segunda-feira tem escala. E eu fiquei um pouquinho preocupado porque eu fiquei pensando assim: esses dias foram tão corridos e eu não estudei nenhum texto, nada, mas o Senhor há de ter misericórdia. E quando eu pensava nisso, numa reportagem passada na televisão, que ficou bem conhecido, né? Acho de todos nós, alguém que levou um senhor no banco para fazer um empréstimo, e o senhor já estava morto, né? E quando eu via isso, me veio alguns pensamentos, e o primeiro pensamento que me fez refletir naquele momento foi: até que ponto a nossa necessidade justifica as nossas atitudes. Isso é coisa da minha cabeça. Eu saí dali, fui cortar o cabelo num salão, numa barbearia de um colega que também é crente. E eu chegando lá e a gente conversando, o crente conversa muito, né? E eu conversava alguma coisa, ele conversava muita palavra dele, né? E aí, dado um momento, eu falei para ele da minha preocupação. Eu sei que segunda eu estou escalado e eu ainda tenho uma palavra. Eu estava em casa, me veio um pensamento assim, e a palavra que me veio foi essa. E eu contei toda a história para ele. Quando eu contei para ele, ele disse: é de Deus. Mas por que o irmão está dizendo isso? Ele disse: irmão, porque ainda ontem eu mal dormi. Isso foi que houve. Na igreja que eu faço parte, um irmão me apresentou um vereador e eu levei para ver o líder disse que ia apoiar, ele ia ajudar, e aquele negócio todo. E de repente ele veio com sua equipe. Quando chegou na conversa, aquele vereador revelou que era tudo PT. E aí ele disse: eu fui embora e não dormia. No outro
elas justificam as nossas atitudes. E aí eu comecei a refletir um pouco na palavra de Deus e me veio à memória esse texto, onde a Bíblia diz que Jesus, ele vai até uma cidade, né? E o interessante, irmãos, é que no próprio versículo 4 já fala de necessidade. O versículo 4 diz assim: e era necessário atravessar a província de Samaria. Mas quando fala de necessidade aqui, no versículo 4, não é uma necessidade simplesmente humana, não é uma necessidade simplesmente carnal, não é uma necessidade daquilo que é o apetite do nosso ser, não, era uma necessidade espiritual. Jesus precisava passar ali porque havia uma necessidade espiritual. Ele precisava ali passar ali porque ele tinha uma obra a fazer, ele tinha um caminho mais perto, ele tinha um caminho mais curto, ele poderia andar menos, ele poderia andar por um caminho mais tranquilo, onde não precisasse lidar com conflitos, porque passar um judeu por Samaria era um momento de conflito, porque os samaritanos viviam em conflito com os judeus, mas Jesus não estava preocupado com as necessidades humanas, ele estava preocupado com as necessidades espirituais. E o texto revela algo muito profundo, porque diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, e a Bíblia diz que ele foi. Mas quando ele foi, ele chega lá, a Bíblia revela outras necessidades de Jesus. Diz a Bíblia no versículo 5: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Olha que palavra interessante, cansado da viagem. Ele estava cansado, irmão. Mas mesmo cansado, ele preferiu o caminho mais distante, ele preferiu o caminho mais longo. Ele estava cansado. Por vezes nós estamos cansados e queremos tomar o caminho mais perto, queremos tomar o atalho, queremos tomar o caminho mais fácil. Mas o nosso Senhor, o nosso Mestre, nos ensinou que mesmo cansado, devemos tomar o caminho de Deus. Mas é mais distante, mas é de Deus. Mas é mais difícil, mas é de Deus. Mas é mais complicado, mas é de Deus. E Jesus foi no caminho mais distante, no caminho mais complicado, no caminho mais difícil, porque era necessário que espiritualmente ele tinha uma obra a fazer naquele lugar. Era uma necessidade espiritual. Eu e você não só tem necessidades físicas, não. Eu e você tem necessidades espirituais, e as nossas necessidades espirituais estão acima das nossas necessidades materiais. Jesus foi o caminho mais difícil. Às vezes eu e você pensa de parar, pensa de desistir, porque esse caminho é tão difícil. Eu vou para um lado é a areia, eu vou para o outro é dificuldade, eu vou para o outro lado é obstáculo. É tão difícil esse caminho, mas esse caminho é o caminho mais seguro, porque é o caminho que Deus me chamou para trilhar, para caminhar. E a Bíblia diz que Jesus estava cansado, mas ele não escolheu o caminho mais fácil. Talvez você esteja cansado e diga assim: eu vou entregar, eu vou deixar para lá, eu vou embora, eu vou abandonar. Talvez você esteja cansado, mas há uma necessidade espiritual de que você continue em frente. Parece, irmãos, que quando a gente diz assim: acabou, Senhor, para mim parece que é o fim, não dá mais para seguir a frente. Parece que nesse momento Deus diz assim: siga, continue, vai em frente, a caminhada é longa, mas eu estou contigo. E a Bíblia diz mais: estava cansado da viagem. Às vezes a viagem vai cansar, irmãos. Às vezes a viagem é longa, às vezes a viagem é difícil. Quem disse que a viagem era fácil?
Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho, não é o caminho, não. Tem gente que está querendo ensinar o caminho, só o caminho é por ali, mas ele não vai. Mas Jesus me ensina, ele diz: eu não ensino o caminho, eu ensino no caminho. É você viajando, é você caminhando, e ele com você no caminho. Aí a dificuldade se levanta, aí de repente vem o vale da sombra da morte, aí você diz assim: não temerei o vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Ele não é um guia, irmão, que deixa a gente, que vai atrás, que vai na frente, e a gente tem que não, ele vai com a gente lá. Ah, mas o meu vínculo é tão devagar, mas ele espera. Ah, mas eu sou tão fraco, mas ele dá força, porque ele é o guia e quer me conduzir e te conduzir durante essa viagem, que por vezes será uma viagem cansativa. Você diga, poderia ser tudo tão fácil, mas a viagem é cansativa. Foi cansativa para Jesus, a vez que ele estava cansado da viagem. E aí o texto vai dizer ainda: assentaram-se Jesus junto à fonte. Ele estava cansado, se assentou para descansar por volta da hora sexta. Às vezes nós não devemos descansar, mas nós precisamos descansar. Jesus se assentou, ele estava cansado, ele precisou descansar. Eu lembro que quando Elias estava passando por aquela situação, aquele problema tão difícil, diz a Bíblia que Elias ficou numa situação tão difícil, mas diz a Bíblia que ele chegou no lugar e começou a dormir, e a ver se Deus enviou um anjo, e trouxe comida para Elias, e trouxe água, e ele bebeu, e ele comeu, e depois dormiu de novo, e o anjo veio de novo, e acordou Elias de novo, e se come e bebe, e Elias comeu, e Elias bebeu. Vejam se a restauração de Elias naquele momento não passou por um terremoto, por um furacão, por algo milagroso. Naquele momento tudo que Elias precisava era descansar. Porque a viagem por vezes era uma viagem cansativa. Mas até nas coisas simples, Deus opera em nossa vida. Às vezes nem percebemos. Veja que Elias é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que quando Elias acordou, tinha um pão cozido em brasas. Mas irmãos, já viram um pão cozido em brasas? O termo certo é esse, irmãos, cozido ou assado? É assado, né, irmãos? Mas o pão estava cozido em brasa. E o texto diz que estava cozido em brasa. Durante a tua caminhada, quando você estiver cansado, Deus vai fazer coisas que você nem vai entender como Deus fez, mas Ele faz. E aí, se for preciso, Ele te dá pão cozido em brasa. Por que Deus me deu pão assado em brasa? Porque Deus queria dar pão cozido, porque Ele precisava de pão cozido. Eu não sei como Deus vai fazer. Às vezes Ele até quer parar aquilo que é convencional, mas Ele vai fazer. Se for necessário, Ele cozinha pão em casa. E Ele descansou. Depois Deus prossegue. E Elias prosseguiu. E o texto vai dizer que nesse momento, versículo 7, disse: nisso veio uma mulher samaritana que disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Estava com sede, irmãos. Cansado, com sede. É difícil, irmão, alguém ter sede e não ter fome. A sede já é um estado de desidratação. É difícil, irmão, a gente viajar e não ter fome. Eles os discípulos foram comprar comida e depois voltavam e o mestre comer. Certamente, por um bom tempo ele não comia. Quem estava cansado, quem estava com fome, diante da situação e do contexto, é muito provável que Jesus também estivesse com fome. Mas diz a Bíblia que Jesus chegou e pediu água para aquela mulher, porque ele estava com sede. Que humildade, irmãos.
se aproximar de nós, sabendo que nós precisamos bem mais dele do que ele de nós. Na verdade, em nada ele precisa de nós, mas ele é tão humilde, ele quer tanto se aproximar de mim, de você, que por vezes ele vai agir como se eu e você pudéssemos suprir alguma necessidade daquele que é o supridor. Ele é o supridor, mas ele agiu como se precisasse ser suprido. E como é isso, irmãos? Sabe aquela casa sua que você deseja pintar ela e que de repente a sua criancinha diz assim: mamãe, papai, eu quero pintar, e ele está pintando ali com tanta alegria, você já pintou a parede, ele começa a pensar, ele começa a desfazer tudo que você fez, e daqui a pouco ele começa pintando, e daqui a pouco o nome já vai ali, eu não sei, esqueci agora o tempo, mas ele começa a pintar e fazer aquelas figuras e desfazendo o que você fez, mas você não tem coragem de dizer para ele: pai, você está me atrapalhando. Quando ele pergunta: não, papai, está ficando bonito, você está ficando lindo. Sabe por quê? Porque você faz questão da companhia. Porque a companhia daquela criança que até está fazendo o que você está fazendo é tão importante para você que não atrapalha. Assim é Deus, assim é o Senhor. Ele é o supridor, mas ele queria tanto se aproximar daquela pessoa que tinha necessidades tão superiores, que ele chega e ele diz: dá-me de beber. E a vezes que os discípulos logo saem, vão comprar comida, já tinham ido comprar comida, e no versículo 31 tem uma palavra bem interessante, porque diz assim: nesse período os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come, Senhor. Os discípulos rogavam, aqueles homens eram tão duros, irmãos. Aqueles homens eram duros demais, aqueles pescadores, aqueles discípulos do Senhor, aqueles primeiros discípulos, eram homens extremamente duros. Mas a Bíblia diz que eles rogavam, eles imploravam a Jesus: come, Senhor. E o Senhor dizia para ele: mas ele disse: uma comida tem para comer, e vós não conheceis. Que palavra boa, né, irmãos? Mas nós precisamos também dessa palavra. Uma comida eu tenho e vós não conheceis. E não conhecia mesmo, não. E por vezes também nós nos esquecemos que as necessidades espirituais são maiores do que as necessidades físicas. E enquanto eles rogavam a Jesus que se alimentasse, que comesse, eles não prestaram atenção na obra espiritual que Jesus estava fazendo. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que nós não temos, que nos esquecemos daquilo que Deus já nos deu. E Jesus disse: tem uma comida que vocês ainda não conheceis. A vontade do Senhor é mais importante, a obra espiritual é mais importante, as bênçãos espirituais, a minha e a tua salvação é mais importante do que qualquer necessidade física, porque a necessidade física passa, mas a tua salvação é eterna. Por isso que Paulo diz: não é comparar essa leve e momentânea, olha aquele homem que sofreu tanto, ele diz: essa leve e momentânea tribulação não é de comparar com o peso de glória que há por vir. E o versículo 33 diz assim: diziam então os discípulos uns aos outros: descia porventura alguém trazia o que comer? Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mas por vezes, irmãos, nós vemos lá fora um discurso que não está em sintonia com a voz de Deus, e o discurso lá fora é: todo dia nós saímos e precisamos matar um leão. E o discurso lá fora é: todo dia sai um sapinho e sai um peixe. O discurso
Mas não é de estranhar que as pessoas lá fora tenham esse discurso. O que é de estranhar é que eu e você tenhamos esse discurso. Porque esse discurso nos leva à situação dos discípulos: uma comida e vós não comes. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Quando nós vemos em um mundo onde alguém leva um recurso para no banco, fazer um empréstimo, pensamos por vezes que a nossa necessidade justifica as nossas ações, e aí tudo podemos em nome da necessidade. Os irmãos lembram de Jacó? Os irmãos lembram de Rebeca? Que vestiram a roupa, se disfarçaram para tomar a bênção do irmão. Havia uma necessidade na vida de Jacó, na vida de Rebeca, e eles queriam suprir a sua necessidade a todo custo. Quando eu meditava nisso, eu também me lembrei do exemplo que está em Gênesis, no capítulo número 22. Abra sua Bíblia para a gente ver rapidamente alguns versículos aqui em Gênesis 22. E o versículo 2 diz assim: acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que será que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha, e estendeu a mão com o cutelo para o imolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão para o rapaz, e nada lhe desfaças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? O que é interessante aqui é que havia uma necessidade da parte de Abraão. E a necessidade da parte de Abraão ele já havia esperado por muitos anos. Abraão já era velho quando teve Isaque, e ele tinha uma grande necessidade. Qual era a grande necessidade? Era de ter descendência. E além de ter descendência, havia uma promessa da parte de Deus. E agora Deus vem e diz assim: me oferece o teu filho. E a vez que ele pega o seu filho e vai caminhando com tudo que era necessário
Abraão seguiu em frente, mas sabe o que é também muito interessante? É que aquela criança tinha também uma necessidade, que é uma necessidade primária. E qual necessidade é, irmão Marcos? Ele tinha necessidade de viver. Mas ele tinha necessidade de viver. E a ação de obedecer a Deus, aquele moço não é arte. Ele não lutou, irmãos. Ele não implorou pela vida. Ele simplesmente se entregou. Por isso se tornou uma figura arquetípica do próprio Cristo, porque entre a sua necessidade mais básica de viver e fazer a vontade de Deus, Isaac, mesmo sendo uma criança, compreendeu que era mais importante fazer a vontade de Deus. E entre as nossas necessidades e a vontade de Deus, Deus quer que prevaleça a sua vontade. Talvez você diga, Márcio, é um caso isolado. Talvez você se esqueceu daqueles 3 minutos. A Bíblia diz que eles estavam lá diante de um reino, diante de uma fornalha, diante de alguém extremamente duro que ia lançar ele naquela fornalha. E diz a Bíblia que quando tocou os instrumentos, todos os judeus que estavam ali se curvaram. Veja que interessante, irmão. Certamente eu não estava lá, mas posso conjecturar. Certamente houve algum diálogo e alguém diz assim: nós devemos nos curvar. E alguém diz: claro, é uma questão de necessidade. Deus entende a nossa necessidade. Mas ali havia 3 jovens que entendiam que a sua necessidade não justificava o seu comportamento. E aqueles 3 moços disseram: nós não vamos nos curvar, porque diante da nossa necessidade nós escolhemos fazer a vontade de Deus. E quando todos se curvavam para atender a sua necessidade, 3 homens que têm o seu nome registrado na Bíblia, os que se curvaram não têm o seu nome registrado na Bíblia, mas aqueles que ficaram em pé, seus nomes foram registrados: Sandraque, Mesaque e Abednego abriram mão da sua necessidade mais básica, que é a vida, e disse: nós vamos fazer a vontade de Deus. E o rei questionou e disse assim: eu quero ver qual o Deus que vai poder livrar vocês. Mas diz a Bíblia: olha, rei, nós não temos certeza disso não, se ele vai livrar, se ele não vai livrar. Se ele quiser livrar, ele livra, mas se ele também não quiser livrar, ele não livra. Mas fica sabendo de uma coisa: livrando Deus ou não livrando Deus, nós não iremos nos curvar diante dos deuses. E diz a Bíblia que aqueles moços foram jogados na fornalha de fogo, mas somente eles tiveram uma experiência de andar, de passear com o 4º homem. Eu não sei o que Jesus falava com eles, irmão. Eu não sei o que Jesus tratava com eles, mas diz a Bíblia que Jesus passeava com aqueles homens na fornalha de fogo, porque eles aprenderam a fazer a vontade de Deus e meio às suas necessidades. Mas Abraão mostra o caminho, como ele diz assim: Deus proverá para a sua necessidade de remédio. Você serve um Deus que provê. Você serve um Deus que no último instante ele muda a circunstância e ele providencia aquilo que você precisa. Ele provê. Ainda quando eu refletia nesse texto, eu me lembrava de Mateus capítulo 6, para a gente encerrar, e o versículo 25 que diz assim: por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos
Jesus diz, o problema está na sua ansiedade. É você que é ansioso, porque eu continuo sendo provedor. Ele continua sendo provedor, ele continua cuidando, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O problema está no seu e no seu coração, na minha e na tua ansiedade, e não dele. Por isso que ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não é lançando as ansiedades verdade, Deus só cuida das ansiedades grandes, não, irmão. Ah, não, Deus só cuida das ansiedades pequenas, não, irmão. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ela pode ser grande para você, para Deus não tem coisa grande e não tem coisa pequena, porque tudo para Deus é possível. Por isso que ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas é uma coisa tão pequena, mas Deus se importa. Mas é uma coisa tão simples, mas Deus se importa. Ele diz, lance sobre mim. Porque ele tem cuidado de nós. Se alguém disse que ele estava cuidando, alguém que tinha o poder, ele não disse isso. Ele disse, eu tenho cuidado. Se alguém disse que Deus vai cuidar dos teus problemas, também está mentindo. Ele diz, eu tenho cuidado. E o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que esperar nele. Porque a Bíblia diz que não há um Deus como esse, que trabalha para os que nele esperam. O problema está em mim e você, que por vezes não sabe esperar em Deus, aguardar em Deus, por vezes ficamos ansiosos, mas Deus trabalha para aqueles que esperam nele, que confiam nele, que descansam nele, que perseveram nele. E quando nós estivermos assim, Deus estará trabalhando. Glória a Deus. Não adianta, irmão, se inquietar. Às vezes a gente se inquieta. Eu sempre acredito que no final desse ano muito me inquietei por algo que já estava certo. E era só uma questão de tempo, mas eu me inquietei, porque a ansiedade às vezes pega a gente. E aí eu me inquietei e eu estava no meu sofá sentado e pensando. Eu não abri a minha boca para falar nada com ninguém, mas no meu pensamento sobre aquela situação, que era uma promoção que eu estava aguardando no trabalho, eu de repente parei e pensei e disse assim, Deus, nem mais em sonho está falando comigo sobre isso. E passou-se, irmãos. Eu esqueço, você esquece, mas Deus não esquece. Quando foi a noite, eu sonhei. Deus sabe tratar com a gente. E às vezes ele nos repreende de uma forma tão amorosa que nos consome. Só Deus faz isso, porque se eu repreender qualquer um das irmãs, outras irmãs me repreender, eu vou ficar triste, mas Deus às vezes nos repreende. E às vezes, através daquela repreensão, nós somos consolados e nos alegramos. Só Ele faz isso. Porque a repreensão que Deus me fez foi assim. Eu estava sentado em uma cadeira. E atrás de mim tinha um homem. Eu não ouvia, mas eu sabia que atrás de mim tinha um homem. Aquele homem colocava a mão sobre a minha cabeça. E ele dizia assim: só vai no tempo. E ele não dizia mais nada. E eu ficava, irmãos, inquieto, porque ele não dizia nada. Eu tentava, eu queria que ele falasse mais. Era algo diferente, era uma voz diferente, era algo diferente. Eu queria ouvir mais, mas ele não falava nada. Mas eu percebi algo, irmãos. Eu percebi que a mão dele continuou sobre a minha cabeça. E quando eu percebi que a mão dele estava sobre a minha cabeça, aquilo que eu esperava já não tinha valor, porque eu entendia naquele momento que o grande valor não é só suas necessidades físicas, é saber que Deus está com a mão estendida sobre a minha e sobre a tua cabeça.
na vida de alguém, porque alguém não coloca em prática aquilo que está escrito. Deixa eu encerrar, só ler esse versículo. Salmo 91, ele diz assim, talvez a gente às vezes passe despercebido. Olha o que diz o Salmo 91. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Altíssimo. Esse sim diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, pois Deus meu, em quem confio. Para esse que descansa à sombra do Altíssimo é que pode dizer todas as bênçãos que virão sobre Deus. Que possamos, irmão, descansar à sombra do Deus Altíssimo. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Seria tantos estímulos que eu poderia contar e que os irmãos poderiam contar daquilo que é a provisão de Deus. Deixa eu só dizer isso. Às vezes, irmãos, nós estamos tão inquietos diante de Deus que até a bênção de Deus, às vezes, nós queremos causar problema. Até a bênção de Deus nós queremos. Eu lembro que uma vez eu estava querendo causar problema com a bênção de Deus. Por quê? Porque às vezes estamos ansiosos, às vezes não esperamos, às vezes até duvidamos. E eu lembro que eu estava passando um período complicado e estava com uma dívida e não estava conseguindo, né? Porque dívida é assim, vai juntando, aí depois você não consegue cobrir. E a dívida estava grande, né? E eu não sabia como pagar, estava um pouco aperreado. E de repente, irmãos, quando eu acordo, que olho a minha conta, tinha lá 5 mil e poucos reais na minha conta. E aí eu comecei, mas rapaz, como é que pode ser? Esse dinheiro não é meu. E começou a confusão, esse dinheiro não é meu. Isso é, de onde veio isso? Isso é um problema, agora eu vou verificar de onde veio isso. E aí comecei a verificar, eu disse, isso foi meu irmão. Aí liguei para o meu irmão, você depositou dinheiro da minha conta, quem mandou? Daqui a pouco eu ligando para o meu irmão, disse, rapaz, eu depositei dinheiro nenhum, eu tenho dinheiro nenhum. Eu já estou precisando de dinheiro, como é que eu depositei dinheiro? E eu disse, não, foi você, não foi. Então tá certo, já vi que não foi. Então foi a nossa irmã, foi Marcelene, ela, minha irmã, nossa irmã fez isso. Aí liguei para ela, mas rapaz, você não deu o que fazer, botou dinheiro na minha conta e não sei o que, eu não estou precisando de dinheiro e não sei o que, uma confusão terrível, irmão. E ela disse, meu filho, eu não depositei dinheiro nenhum na sua conta, não. Não foi você. Ela disse, você está dizendo que eu sou mentirosa? Eu disse, não, desculpa, eu não depositei dinheiro nenhum. Ele disse, eu não depositei dinheiro nenhum. Eu disse, meu Deus, quem depositou? Daqui a pouco vão tirar. E daqui a pouco o tempo foi passando e ninguém tirou. Eu disse, não, agora eu vou verificar. Aí quando fui verificar que puxei o extrato, não tinha como verificar, porque alguém fez um depósito em um caixa eletrônico. Não tem como reconhecer. Se fosse no banco, dizia assim, no CPF, e aí tem que botar o CPF, mas não pode, foi no caixa, então não sabe quem foi. Irmãos, às vezes Deus abençoa a gente e a gente fica querendo procurar problemas, porque a nossa ansiedade é grande às vezes. Depois eu glorifiquei a Deus, eu disse, sabe uma coisa? Foi Deus quem abençoou a minha vida, porque Ele é provedor e Ele faz do jeito que Ele quer. Por isso, descanse no Senhor, se aquiete, do jeito que Ele fizer, diga, Deus